quase um mês já com dificuldade de respirar e sentindo uma sensação. Essa noite eu me senti muito. Vai dar. Nós irmos, não. Falei, não, dá sim, dá sim. Nós vamos. Viemos, graças a Deus, e aqui chegamos. E quando eu saí de casa, minha mãe ainda falou assim pra mim: não vai receber oportunidade, não. Não. A oportunidade eu rejeito. Mas é o Espírito Santo que nos conduz. Enquanto tiver fôlego no meu pulmão, eu quero gastar para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 22, que a irmã Fabiana até citou aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas é essa última parte que eu quero que os irmãos memorizem bem. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, e grandes trevas serão. Deus é muito complexo. A gente não explica Deus. Nunca vai explicar e nunca vai entender. É impossível. Está muito além da nossa compreensão. E quando a gente lê a vida de Jesus como foi, as palavras que Jesus falou, as obras que Deus faz na Bíblia toda são impossíveis de entender. A gente crê porque a gente tem fé. Quer ver um exemplo? Eu fico às vezes lá em casa pregando para o meu pai. Ele tem paciência de ouvir tudo que eu descubro, eu corro para falar com ele. Eu estava falando justamente isso. Antes de ontem, se eu não me engano, assim, minha mãe toda hora falando, para de falar. Peraí, mãe, só mais uma coisinha que eu descobri, eu quero compartilhar, isso é bom, isso é prazeroso. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente falar sobre as coisas de Deus. Porque aquilo que a gente fala, a gente atrai. Isso é um fato. E aí eu sou um pouco chata com tudo. Eu acho que eu sou muito chata com tudo. O Elde está aí como testemunha. Se eu estiver assistindo um filme e tiver palavrão, eu não quero mais assistir. Porque a presença do Espírito Santo está ali. O Espírito Santo de Deus mora na minha casa. Ele não está só no culto comigo. Ele está na minha casa também. Então, se eu estiver assistindo qualquer coisa que eu acho assim, não, isso vai ofender o Espírito Santo, que é zeloso, a Bíblia diz que ele é zeloso. Então, eu evito fazer. Eu me afasto. Porque o Espírito Santo se importa com cada detalhe do que a gente faz. Então, eu estava conversando com ele que Deus é bem complexo. Deus chama o profeta, eu sempre confundo Elias e Eliseu, vocês vão me ajudar, para ser alimentado por uma viúva. Só que Deus não falou para ele a princípio, né, Elias? Deus falou assim, vai em tal lugar que eu vou providenciar alguém para te alimentar. Elias foi todo contente, né? Ele deve ter visto um portão grande, deve ter pensado, essa casa aí tá cheia de comida, nesse portão... Aí Deus falou para ele, não, Elias, estou só conjecturando para a gente entender. Tá vendo aquela viúva ali que tá catando uns gravetinhos? É ela que vai te alimentar. Poxa, Deus podia arrumar alguém com a despensa cheia. Só que Deus gosta de ser engrandecido na nossa vida. E Deus quis operar um milagre. Deus gosta de realizar milagre. Deus gosta de fazer coisa impossível. Quer ver mais um exemplo além desse? Que eu estava conversando com meu pai até. E Deus operou um milagre na vida dessa mulher através do profeta. Ela não tinha nada para comer e Deus providenciou para que não faltasse mais. E aquele alimento foi aumentando para ela, conforme a necessidade dela. Quer ver um outro exemplo? Deus escolheu uma virgem para ser mãe de Jesus. Não podia ter facilitado mais? Então Deus gosta do impossível. Deus gosta de trabalhar o impossível na nossa vida. Se você trouxe o impossível aqui hoje, você trouxe para o lugar certo. Você trouxe para depositar nas mãos de quem pode resolver. E você é bem-aventurado, porque a oportunidade de nós estarmos na casa do nosso Deus, trazendo o nosso impossível para Ele, é uma oportunidade que muitos gostariam de ter, infelizmente não tem. Agora, entrando nesse versículo, que eu acho maravilhoso, como eu falei, Deus é encantador. A Bíblia é incrível do começo ao fim. Quando eu já pensei assim,
Pensei, né, porque eu já escutei pessoas falando, qual é o seu versículo favorito da Bíblia? É impossível escolher. Porque até na genealogia a gente lê, meu Deus, olha o que Deus está falando comigo através da genealogia, que fulano gerou Beltrano e Deus está falando comigo. Então não existe versículo favorito, todos são. A Bíblia toda, ela é água, ela é alimento e ela traz vida. Mas esse versículo mexe muito comigo. Olha o que Jesus fala. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. E eu gostaria de trazer uma analogia para nós, eu acho que vai ficar bem legal da gente entender. Eu queria comparar essa questão, é claro que nessa época ainda não existia lâmpada, Thomas Edison trouxe a lâmpada bem depois. Mas eu gostaria de comparar, tá? Que nós somos lâmpadas. Só que a lâmpada... O que acontece quando a gente acende uma lâmpada? Vai lá no interruptor, acende a lâmpada e ela não acende. Aqui não dá, né? Mas quando está ao nosso alcance, a gente faz o quê? Já vi muito isso. A gente pega uma vassoura e vai lá futucar a lâmpada. Por que a gente faz isso? Porque está mal conectada. Então, toda luz precisa de uma fonte de energia. E nossa fonte de energia é o Espírito Santo. Imagine que você é uma lâmpada. A lâmpada, para funcionar, precisa estar bem conectada ao bocal. Uma lâmpada sem a energia não ilumina nada. E nós estamos vivendo dias extremamente superficiais, de superficialidade. A gente quer ser lâmpada bonita. A gente quer ser o lustre mais bonito no meio da sala. A gente quer ser o abajur mais bonito, né, decorado com ouro, com pérolas, pedras preciosas. Só que nada disso adianta se não tiver a fonte de energia. Se a gente não estiver bem conectado, qualquer probleminha na conexão da lâmpada com a energia atrapalha a iluminação. Não existe iluminação. Então eu quero te fazer um convite essa manhã, a gente está aqui para isso, para limpar os conectores. O que tem atrapalhado a sua conexão com Deus? Às vezes é uma ferrugemzinha, sabe que a ferrugem demora um tempinho para se formar, né? Por conta da umidade, e às vezes é isso. Às vezes o carro não funciona, a gente que tem carro velho, e aí o Elde logo lembra, vou limpar o conector da bateria. E o carro todo funciona por causa de uma coisinha mínima. Quantas pessoas já pagaram uma nota para mecânico arrumar carro e o problema era só a conexão, eletricista, né? Era só a conexão com a bateria. Como é que está a sua conexão com Deus? Essa manhã é a manhã de limpar conectores para resolver a nossa comunhão com Deus. Sabe um exemplo do que atrapalha essa conexão? Um exemplo muito básico, eu estava até falando isso com ela esses dias. A gente fala que a gente não tem tempo, né? Eu estou sem trabalhar em repouso há quase um mês. E quando eu estava trabalhando, tem um monte de estudo que eu começo a fazer, toda empolgada, e aí não tem tempo, aí faço um pouquinho hoje, um pouquinho depois. Mas eu estou um mês em casa e eu não concluí nenhum deles. Porque o nosso problema não é falta de tempo, é falta de administração do tempo. São as prioridades que a gente tem. Qual é a sua prioridade? Se a sua comunhão com Deus for sua prioridade, você encontra tempo para isso. Se a sua comunhão com seus irmãos for sua prioridade, você vai encontrar tempo para essa necessidade. E a gente tem que entender que comunhão com Deus é necessidade. Porque se somos lâmpada, não adianta ser o lustre mais bonito do cômodo, se não tiver conexão com a energia. Porque a pessoa vai vir, vai acender o interruptor e nada diferente vai acontecer. O lustre só é bonito de dia. À noite ele é necessário. E nós estamos vivendo momentos de trevas e precisamos ser luz. Não lâmpada, luz. O mundo está ensinando para a gente que a gente tem que ser lâmpada, né? A gente vê nas redes sociais, os crentes que estão na mídia são lâmpadas. São às vezes lamparinas muito bonitas. Às vezes lustres maravilhosos, a gente olha, poxa, eu queria ser um lustre igual aquele ali. Só que a sua aparência, a pessoa está vazia de Deus.
Aí a gente vê o quê? Crente, cantor cristão. Canta muito, que lindo, oh, que voz ungida. A gente até ousa falar isso, né? Mas a vida da pessoa com Deus, como é que tá? Não adianta você fazer um show para 1 milhão de pessoas, cantar, falar que Deus é amor, se depois, no outro dia, você vai postar uma foto sensual na sua rede social para chamar a atenção de alguém. Não adianta a gente ter tanta coisa bonita, vir arrumado para a igreja e ter roupa de igreja e de trabalho diferente. Ah, não, essa sainha aqui curtinha, outro trabalho. Então, essa aqui é para passear. A longa é para ir para a igreja. Isso é problema na conexão. E sabe o que o problema na conexão com Deus causa? Fraqueza espiritual. O maior problema é esse. Vocês lembram da história de Noé? Noé, quando saiu da arca, ele plantou uma vinha. Deus falou com Noé. Noé passou 100 anos construindo uma arca. Ele saiu da arca, ouviu a voz do próprio Deus falando com ele. Deus criou um arco maravilhoso no céu para fazer um pacto com Noé. Noé viveu todos esses milagres. Quando ele sai da arca, ele oferece lá o sacrifício e resolve plantar uma vinha. Era pecado Noé plantar vinha? Sim ou não? Não. Noé fez o suco da uva. Era pecado Noé fazer o suco da uva? Não. Noé bebeu. Era pecado Noé beber? Não. Só que tudo que te domina, e Pedro fala isso, tudo que te domina é pecado. Noé, quando começou a beber, ele perdeu o controle. E aí gerou o pecado. E eu quero despertar vocês essa manhã para isso. Nem tudo que a gente vai fazer é pecado. Ai, Leoneide, é pecado eu ter Facebook? É isso que você está querendo dizer? Não. É pecado eu ver série? A Bíblia diz que é pecado? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Mas isso vai enfraquecer ou fortalecer a sua vida espiritual? Noé, com a família dele, a terra estava perfeita. Todo mundo que não tinha fé, que não tinha acreditado em Deus, tinha sido destruído. Só que por conta desse comportamento de Noé, de perder o controle sobre as atitudes dele, ele se despiu, deitou despido, embriagado. O filho dele viu, zombou e, por consequência, foi amaldiçoado. Olha só, a primeira família, a única família, aliás, que tinha na terra, por conta de um descuido de Noé. Então a gente tem que ter cuidado com os mínimos detalhes, porque o inimigo ele é ardiloso. Ele não vai preparar uma coisa ruim para você. Eu sempre falo isso na escola dominical. Se você gosta de pizza, ele não vai te oferecer hambúrguer. Ele vai te oferecer a pizza mais bonita que você já viu na sua vida. Porque ele quer que seja atrativo. Para quê? Para a gente cair. E por que o inimigo quer que a gente caia? Porque ele não pode lutar contra Deus. Ele não tem chance, ele não tem nem como pensar nisso. Então ele tenta destruir aquilo que Deus fez perfeito. E foi quem? Fomos nós. Quer ver um exemplo bem básico? Deus criou o casamento. O inimigo inventou o divórcio. É o contrário do casamento. Deus criou a sexualidade entre o homem e a mulher. O diabo inventou a homossexualidade. Para quê? Para desfazer o que Deus fez perfeito. Só que hoje a gente está escutando que isso é normal. Não, é normal. Tem gente que nasce assim. Gente, não tem. Não existe deficiência genética para homossexualidade. Não existe deficiência genética para prostituição. Deus fez o homem perfeito. O que nos faz errados é o pecado. A consequência do pecado dos meus pais, eu vou sofrer, vou. Porque o pecado gera consequências ruins. Mas Deus fez tudo perfeito. Não deixa o inimigo te enganar, dizendo que nasce homossexual, não nasce. Dizendo que a pessoa não consegue se livrar de prostituição, de vício de pornografia. Consegue, com o auxílio do Espírito Santo. É só limpar os conectores que você volta a ser luz, que você volta a iluminar. Então a gente precisa ter cuidado. Como é que estão seus conectores nessa manhã? O irmão Eduardo perguntou aqui sobre quem ora, quem lê a Bíblia. E a gente precisa tirar um tempo para isso. Isso é limpar a conexão. E aí o Espírito Santo vai me despertar quando eu ver alguma coisa. Não, opa, peraí. Isso aí não. Isso aí desagrada o Espírito Santo.
Porque a gente precisa do Espírito Santo constantemente. Aí alguém vai falar para mim, mas você é fanática. Eu já ouvi isso. Você é fanática. Tá, sou fanática porque eu acho que Deus está presente em todos os momentos, 24 horas da nossa vida. Mas o que a Bíblia diz? Orai sem cessar. Tem algum intervalo nesse sem cessar? Sem cessar é sem cessar. Então a Bíblia é fanática. Se a Bíblia é fanática, eu sou também, a gente vai junto. Porque eu quero caminhar em direção à vontade de Deus. Não é o que me agrada a minha carne. Claro que é mais fácil para todo mundo dormir até meio-dia. Num sábado lindo desse, maravilhoso. Ou levantar cedo e passear. Mas a gente fez o esforço de estar aqui hoje para limpar o nosso conector. Porque às vezes no dia a dia, a gente tem tantos afazeres, tantas distrações, que a gente não consegue parar para fazer essa limpeza. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje porque ele quer te ajudar a fazer isso. Então, a gente precisa ter essa reflexão. O que eu estou fazendo que está me atrapalhando a ter comunhão com Deus? O que eu estou fazendo que está me afastando do Espírito Santo? O que eu estou tendo como prioridade na minha vida? Se Deus não for nossa prioridade, a gente vai caminhar a passos largos para o inferno. E o pior de tudo, achando que está indo para o céu. Porque o pior não é aquela pessoa que está lá no mundo, desviada, que sabe que precisa de Deus. O pior é a gente estar na igreja achando que é crente e não sendo crente. É o que Jesus falou, se a luz que é em ti for em trevas, eu acho que estou sendo luz, mas estou sendo treva. Às vezes é a luz do outro que está pegando em mim, eu estou achando que é minha. Mas a gente precisa estar com o conector limpo, estar conectado 100% com o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que vai nos impulsionar ao centro da vontade de Deus. É isso que vai nos levar a realizar aquele propósito que Deus tem na nossa vida. Não adianta os nossos esforços sem a presença de Deus. Não adianta os nossos esforços sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Todos os esforços são vãos se não tiver o Espírito Santo de Deus. Lembra disso, nós somos lâmpada, mas precisamos da energia para iluminar. Precisamos de algo maior, não basta ser lâmpada, tem que ser luz. Lâmpada apagada não faz diferença, é preciso ser luz. E para ser luz, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Que você tenha essa certeza no seu coração. Espírito Santo, eu quero sair daqui com a sua companhia, mas eu quero que o Senhor me acompanhe lá na escola, lá no trabalho, lá na faculdade. Eu preciso que o Senhor me acompanhe na minha casa, na minha intimidade. Quando eu for ao banheiro, o Espírito Santo vai também. Quando eu estiver sozinha com meu celular, com minha portinha fechada, sem ninguém saber o que eu estou vendo, que o Espírito Santo esteja comigo e que se o inimigo oferecer alguma coisa para mim, uma luz se acende e eu penso, não, eu não vou entristecer o Espírito Santo, porque a Bíblia fala disso. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então a gente tem vacilado muito nesse aspecto. A gente tem entristecido o Espírito Santo com coisas tão superficiais. Tão superficiais. A gente tem priorizado tanta coisa que na verdade não deveria ter prioridade na nossa vida. E estamos negligenciando a presença do Espírito Santo. E só Ele vai nos conduzir. É Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai nos mostrar que aquilo que a gente vai enfrentar é uma tentação. Se não for o Espírito Santo, a gente não chega a lugar nenhum. Então que você saia daqui com essa certeza que seu conector com Deus está limpo. Que quando você precisar dessa luz para iluminar nas trevas, ela vai se acender. Mesmo que tenha que tirar de vez em quando a lâmpada do bocal para acender, para limpar o conector. Que é isso que a gente está fazendo aqui essa manhã. Limpando para a gente voltar a ter comunhão. Porque a gente necessita dessa comunhão com Deus. Isso não é assim algo que a gente busca só por prazer, não. É uma necessidade do cristão. É impossível ser cristão sem a presença do Espírito Santo. É impossível ser um cristão autêntico sem a presença do Espírito Santo. Porque ter título de cristão é fácil. Ter nome de que é crente é fácil. Hoje em dia é até popular a pessoa ter título de cristão, né? A gente vê aí atores, atrizes se convertendo e dizem que se convertem, né? Mas não tem mudança de vida. A conversão é justamente mudança de vida. Já virou até moda
Ah, fulano é crente, Beltrano é crente. Ontem o Elcio estava mudando de canal e apareceu uma mulher cantando e nós achávamos que era cristã. E depois deu continuidade à letra da música e a gente percebeu que não era. Quer dizer, hoje a gente não consegue nem mais diferenciar o crente do não crente. Que nós não sejamos assim, que sejamos cheios do Espírito Santo. Que o mundo possa colocar o óleo em nós e ver. Ali vai um autêntico cristão. Não uma pessoa que carrega um título de cristão, mas um autêntico cristão. Que está disposto a sofrer o abandono da família, o abandono dos amigos, para não perder a comunhão com Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, que Ele possa nos consolar e nos fortalecer a cada dia, porque tem sido cada vez mais difícil. O inimigo tem armado estratégias que, se a gente não estiver com o Espírito Santo, a gente vacila. Mas que o Espírito Santo de Deus esteja em nós a cada momento, para que sejamos cheios dele e não caiamos em tentações. Amém. Vocês ouviram a voz de Deus aqui nessa manhã? Eu ouvi. Vamos cumprir aquilo que a gente combinou. Nós vamos orar pela nossa irmã Maria do Carmo. E essa oração eu gostaria de estar externando a Deus a gratidão por aquele trabalho que eu não consegui esquecer dele. Marcou a minha vida, pastor. E junto, após essa oração, eu gostaria que o pastor orasse por nós que estamos aqui nessa manhã, porque é uma manhã de limpeza no conector. Glória a Deus. Eu aprendi nessa manhã, eu não quero ser lâmpada. Lâmpada é tudo que é aparente, eu quero ser luz. Glória a Deus. Glória, eu quero ser luz, eu não quero ser lâmpada. Algo com aparência, tão somente aparência estética. Eu quero brilhar, amém? Nosso pastor estará orando pela nossa irmã Carmen, externando a gratidão. E quem sabe Deus não está fincando um novo projeto aqui, o encontro de jovens solteiros, como eu disse, né? A questão de liderança, sentar e conversar. Amém, gente? Para que Deus está nesse negócio como sempre esteve. Então, vamos orar pela nossa irmã Maria do Carmo. Logo após orar,